E aí, pessoal, obediência pode ser legalismo? Uma pessoa que obedece ao que Deus manda é legalista? Vamos ver isso daqui a pouco. Ok, então, as pessoas normalmente têm essa ideia, esse conceito de que uma pessoa que obedece mais estritamente aquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus manda, é uma pessoa legalista, né? Mas será que é essa mesma história? Bom, existe muita tensão entre essa coisa de a pessoa que é muito fiel ser legalista, a pessoa que sempre busca a regra e coloca o que Deus falou, tem a tendência de dizer que essas pessoas são legalistas. Mas veja, o legalismo é só um termo para uma pessoa que segue a regra, que obedece à lei. Mas veja, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nessa questão de ser legalista. A questão da obediência, a questão de obedecer àquilo que Deus manda, sempre foi exigido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então veja, no Antigo Testamento, só para a gente ir direto assim ao assunto, você tem ali Deuteronômio, capítulos 27 e 28, onde está bem claro que Deus exige a obediência, e não somente isso, como Ele abençoa, como Ele estaria a favor daquelas pessoas que fossem obedientes estritamente àquilo que Ele mandava fazer. Lógico que aqui a gente tem uma lacuna de tempo e propósito teológico que não se deixa aplicar simplesmente diretamente aquilo para os nossos dias, mas fica bem claro ali que para a teologia do Velho Testamento, a aliança com o Velho Testamento, a obediência era o fator número 1 principal, né? Então já estava presente lá no Antigo Testamento. Então agora para o Novo Testamento, a ideia legal da gente pensar é que a gente não obedece somente pela regra. É claro que no Novo Testamento tem várias regras também, tem várias coisas que Deus ordena que deve ser obedecido e atendido da forma como Ele quer, mas existe uma coisa talvez muito maior do que simplesmente obediência, sem querer reduzir a obediência, mas principalmente porque o Espírito Santo habita no crente, habita naqueles que creem em Cristo, produzindo uma imagem de Deus para o mundo, produzindo santidade, produzindo uma vida mais parecida, mais idêntica àquilo que Deus planejou inicialmente. E esta pessoa, essa imagem, ela é perfeita em Cristo. Então o Espírito Santo trabalha aperfeiçoando e moldando os crentes, né, os que creem, a imagem dele mesmo, né? Então é mais ou menos essa que é a ideia, que no Novo Testamento não é apenas uma questão de cumprir com regras, certo? Mas fundamentalmente fazer o que é o certo por causa de Deus. Então veja, para aquele que já entendeu a nova aliança, já creu em Cristo como aquele que se deu pelas nossas falhas e os nossos pecados, essas pessoas têm o Espírito Santo habitando em si, ok? Então, obviamente que o Espírito de Deus habitando em nós produz uma atitude diferente, aonde a obediência é uma consequência natural. Portanto, quem nasce de novo, a gente diz isso das pessoas que já se entregaram para Cristo e receberam a regeneração que Deus faz e começa a produzir em nós, então, esta santidade, essa imagem de Deus, fica muito mais fácil da gente entender que passa a ser natural a obedecer a Deus. Então entenda que para o crente do Novo Testamento, a obediência não é exatamente um esforço. Em algumas áreas tem que se aplicar e tem que depender 100% de Deus para que a obediência reine 100% em algumas áreas da vida. Eu e você aí conhecemos áreas em que a gente precisa de atenção e oração sobre aquilo. Mas a verdade é que é natural o senso e a vontade de obedecer a Deus no tocante à vontade dele. Então a obediência ela é natural para os crentes do Novo Testamento. Agora, você não pode esquecer de uma coisa muito importante, que a bênção, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, está ligada à obediência. Então veja bem, a obediência é natural, foi exigida tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A obediência ela é natural para aqueles que têm o Espírito Santo, que participam da nova aliança de Deus.
Mas também, por outro lado, a bênção de Deus está diretamente ligada à obediência. Depois você vai dar uma olhada lá no Salmo de número 1 e você vai ver que as pessoas que fazem aquilo que Deus manda, no Salmo de número 1, você vai ver que ela é abençoada. Ela vai ser como a árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas, ou seja, no leito de um rio, e no tempo certo vai dar seu fruto. Isso é bênção. É a bênção decorrente da simplicidade de fazer aquilo que Deus manda. Mas ainda tem mais uma coisa. A graça de Deus, que geralmente é o que é contraposto, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é contraposto que não se precisa obedecer tão radicalmente a tudo que Deus manda, porque a graça é que contempla tudo. Mas espera um pouquinho. Aí também tem uma outra confusão. A graça é uma forma pela qual Deus usa para ajudar, abençoar e beneficiar pessoas sem que elas mereçam. Então, se você for ver, bênção é consequência de obediência, ou seja, é merecimento. Bênção é merecimento, biblicamente falando. Enquanto graça é beneficiamento sem merecer. E aí, isso repousa 100% na bondade de Deus e na bondade das pessoas que entendem que Deus é bondoso e passam a ser bondosos também, porque o seu Espírito habita nelas, ok? Então, mas aí tem mais uma coisa, né? A grande questão é, mas e o legalismo, então? Ele diz respeito ao quê? O problema do legalismo não está na obediência, porque nós acabamos de mostrar que Deus se agrada, Velho e Novo Testamento, que é uma consequência, que a bênção, inclusive, é consequência da obediência. Então não tem nenhum problema com relação a obedecer. O problema do legalismo é acreditar que por causa de fazer o que é certo, se pode alcançar o favor de Deus. Então, veja só, quando alguém obedece pelo coração puro e a vontade de agradar a Deus, então ele cai dentro da consequência natural. Se pode fazer o que é certo para ter algum tipo de reconhecimento e benefício de Deus. O problema do legalismo é entender que fazer a coisa certa, obedecer à lei e fazer tudo o que manda conforme o figurino é que vai trazer o favor de Deus. Então, no Novo Testamento, essa ideia não procede mais, porque todo o benefício de Deus que é derramado sobre a humanidade passa, em primeiro lugar, por Cristo. Então é impossível que alguém consiga o favor de Deus fazendo a coisa certa, porque ninguém consegue fazer a coisa certa o tempo todo. Então, se uma pessoa faria a coisa certa e atrairia a bênção de Deus, quando ela fizesse uma coisa errada, ela atrairia a maldição de Deus, segundo o que é dito lá em Deuteronômio. Mas hoje, da forma como a gente vive, nós entendemos que a única maneira de se agradar a Deus é primeiro crendo na pessoa de Jesus Cristo. Então, um crente, quando uma pessoa qualquer, seja evangélico, cristão ou não, quando ela acha que pode agradar a Deus por fazer a coisa certa, ela está caindo no erro mais comum que existe. Aquela velha história de que no céu existe uma grande balança onde Deus vai colocar o teu certo e o teu errado, e aí, a partir disso, qual balança que pesar mais, você vai ter ou não benefícios pós-vida ou eternos com Deus. E isso, na verdade, é uma grande mentira. Nenhum homem pode ser aprovado por Deus por fazer a coisa certa, porque ninguém faz somente a coisa certa o tempo todo. Você tem um exemplo disso muito importante que está lá em Mateus, no capítulo 19, quando um jovem rico vem conversar com Jesus e diz para ele: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E lá Jesus fala para ele: ok, então você citou os mandamentos para ele, alguns dos 10 mandamentos para ele. E o jovem disse: bom, então eu estou de boa, porque eu já faço isso. E Jesus fala: se você quiser mesmo ser perfeito, só falta uma coisa. Pega tudo que você tem, todos os seus bens, e venda e distribua para os pobres, então você vai alcançar a perfeição. E aí o jovem se retirou entristecido, e ficou claro que ele estava cumprindo com tudo aquilo que era exigido, mas uma coisa faltava, que era justamente o coração estar na dependência de Deus, porque a dependência dele estava nas suas riquezas. E isso ficou muito claro, que foi uma situação muito constrangedora para todos que estavam ali, mas demonstrou a realidade do coração daquela pessoa. Ele fazia tudo o que era certo, tudo que Deus exigia na lei, mas ele não tinha o mais importante. O coração dele
não pertencia a Deus. Aí você vai olhar outros exemplos, até mesmo o próprio apóstolo Paulo teve o mesmo exemplo quando ele explica que ele tinha tudo, ele fazia tudo segundo um judeu tradicional, cumpria toda a regra, mas quando ele conheceu a Cristo, ele considerou que tudo isso era menos que nada. E aí ele se identificou como uma pessoa abençoada, porque conheceu a Cristo e a sua justiça. Então o que acontece? Quando nós falamos de ser legalista, nós estamos acusando uma pessoa de depender da coisa certa para agradar a Deus, enquanto que essa pessoa talvez só esteja querendo ser fiel àquilo que Deus mandou. Então não confunda uma coisa com a outra, não confunda alhos com bugalhos, né? Então é muito simples da gente entender que isso funciona dessa maneira. Então com certeza você pode ser uma pessoa abençoada pela obediência, glorificar a Deus por obedecê-lo segundo aquilo que ele fala e que ele pede no Novo Testamento, e a partir disso, é óbvio, você não vai ser um legalista, porque você já depende de Deus para tudo na vida. Então a dependência de Deus é que cria o não legalismo. Eu quero ser uma pessoa melhor e fazer tudo o que Deus manda, mas não pelas minhas próprias forças. Eu não posso agradar a Deus 100% das minhas forças. Eu dependo exclusivamente da pessoa de Cristo fazendo isso por mim. Joia? Então, não seja um legalista. Não pense que as coisas boas que você faz irá agradar a Deus. Mas certamente, continue fazendo as coisas certas, mas dependendo de Deus, entendendo que todo o nosso benefício em vida vem da pessoa de Cristo, sua graça e seu amor por nós. Que Deus te abençoe.